Neste vídeo eu vou explicar para vocês o grande problema de não ter os dentes posteriores chamados de molares. Existem muitos sintomas que vão se repetir nos pacientes quando eles não têm os seus molares, e eu quero que vocês saibam disso para pensarem duas vezes antes de ficarem assim, porque há muitos problemas que vêm pela frente se vocês não repõem os seus dentes molares. Alguns pacientes não repõem porque, lamentavelmente, não podem fazer isso. Outros porque não querem, ou porque não estão preocupados, pensando que ainda tem muitos outros dentes. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês conheçam quais são os problemas que vão surgir no futuro se vocês ficarem sem os molares. O que acontece? Antigamente, era muito comum em lugares onde não havia cultura de saúde bucal ou conhecimento odontológico que se um molar doía, simplesmente arrancavam. Doía outro molar, arrancavam também. Aliás, se vocês puderem deixar aqui nos comentários se isso aconteceu com vocês lá no passado e hoje vocês se arrependem, deixe o seu comentário aqui, por favor. Extrair os dentes era algo bem comum. Por quê? Porque o tratamento de canal, a endodontia, não era uma prática tão comum. Restaurar um molar não era algo tão frequente, e muitas vezes por questão de economia também. Então, os pacientes iam perdendo os molares e, como também não havia tanta cultura de higiene dental, era muito fácil dizer: tira logo esse molar, tenho vários outros. Existem muitos pacientes, como esse caso que vocês vão ver aqui na tela, eles chegam com a parte da frente com todos os dentes e na parte posterior sem os molares. Agora, com todos esses pacientes, nós temos observado ao longo dos anos que vão se desenvolvendo sintomas parecidos, e eu vou descrevê-los. Então, o primeiro sinal que vamos ver em pacientes que perdem os molares é a perda da dimensão vertical. O que é isso? Eu vou explicar porque é muito importante e interessante que vocês entendam. A dimensão vertical é a altura que existe entre o maxilar superior e o maxilar inferior, ou seja, entre a mandíbula e a parte de cima para a qual mastigamos. Porém, à medida que os pacientes vão perdendo os molares, eles começam a desgastar os dentes remanescentes e então essa altura vai ficando cada vez menor. Por que isso é importante? Porque se eu vou colocar implantes ou uma prótese removível no paciente, eu preciso saber que essa dimensão onde estou colocando os dentes não é real e ela foi perdida. Como o espaço foi perdido, é bem provável que não haja mais espaço para a colocação de implantes ou próteses. O segundo sinal que encontramos, e não necessariamente nesta ordem, mas é importante, é que a mandíbula vai se projetar para frente. Ou seja, vamos ter um paciente com uma espécie de classe 3 falsa. O que significa classe 3? É quando vocês veem pacientes que têm a mandíbula mais para frente e não apenas a mandíbula, mas também os dentes inferiores. Muitas vezes pensamos que o paciente já nasceu com essa classe 3, mas muitas vezes pacientes que perdem os molares, como não têm o que mastigar lá atrás, o que vocês acham que eles fazem? Vão trazer os dentes da frente para mastigar com eles e, portanto, a mandíbula também vai para a frente. Então, quando vamos reabilitar esses pacientes, temos que detectar muito bem se essa classe 3 é uma classe 3 provocada pela falta de dentes ou se o paciente realmente nasceu assim, o que no caso seria uma desordem no crescimento ósseo. E para isso precisamos fazer vários exames de diagnóstico, como teleradiografia lateral de crânio, panorâmica ou até uma tomografia, para ver exatamente onde estão os ossos e onde está a articulação. E não é só isso. Também precisamos fazer uma desprogramação da articulação. Apesar de eu não gostar desse termo, seria mais ou menos esse o sentido. Precisamos levar toda a sua musculatura responsável para elevar a mandíbula na hora da mastigação ao relaxamento, para poder colocar a mandíbula em outra posição. O que significa isso? Temos que colocar uma placa de resina, o que nós dentistas chamamos de jig,
para desprogramar o paciente e ver realmente o quanto podemos modificar essa mordida patológica, levando-a para trás e ver se essa posição é confortável ou não. Imaginem o seguinte: se eu quiser colocar os dentes posteriores no paciente e ele está com a mandíbula projetada para frente, eu vou estar copiando um erro com outro. Eu vou deixar a vida inteira a mandíbula para frente com os dentes mal posicionados. E o que vai acontecer? Se ele estiver mordendo topo a topo, vai continuar assim com uma mordida péssima. Então é muito importante detectar isso a tempo. Terceiro sinal, e este é o que realmente é impressionante, é o falso bruxismo. Por que falso bruxismo? O bruxismo, ou apertamento noturno ou diurno, ocorre quando o paciente aperta e range os dentes. Agora, nesses pacientes que não têm molares, vamos encontrar muitos sinais de bruxismo, porque o paciente vai parecer que aperta os dentes. Mas atenção, se o paciente não tem os molares, como ele vai fazer para não apertar os dentes da frente na hora de comer? Os dentes da frente não servem para mastigar os alimentos, servem para cortá-los. Mas se não temos com o que mastigar os alimentos na parte de trás, vamos mastigar com os dentes que deveriam apenas cortar. E, portanto, vamos começar a apertar esses dentes de maneira lógica. Os sinais que vão aparecer na boca vão se parecer com os do bruxismo, mas isso não quer dizer que esse paciente tenha bruxismo de fato. Então, temos que ser muito cuidadosos, porque se dissermos ao paciente o seu problema é porque está apertando os dentes, podemos estar dando um diagnóstico não necessariamente verdadeiro. Isso nos leva a um plano de tratamento completamente diferente. Portanto, quero que se lembrem, nem todos os pacientes que apresentam esses sinais de bruxismo têm bruxismo. Pode ser que não tenham uma boa mordida ou que não tenham os molares. Um sinal característico de quando faltam molares são as abfrações dentárias. As abfrações, como já vimos em um vídeo no meu canal, e vou deixar aqui um card deste vídeo, são aqueles defeitos em forma de cunha no dente, onde parece que a gengiva subiu. Normalmente, os defeitos de abfração vamos ver no que seria o pescoço dos dentes. Então começamos a ver esse defeito que muitas vezes confundimos com um mau hábito de escovação. Mas esse defeito em forma de cunha, tão lisinho, ao ponto de não parecer nada demais, é um grande problema. O que está provocando isso é um traumatismo severo relacionado à desoclusão dos dentes, que é como os dentes se relacionam entre si durante os movimentos mandibulares. Por que isso acontece? Porque os dentes posteriores, por exemplo, não foram feitos para receber forças laterais. E com o tempo, o esmalte daquela região do pescoço do dente vai fraturando e gerando essas lesões bem lisas que chamamos de lesões cervicais não cariosas. Essas lesões cervicais não cariosas, como a gente falou do pescoço do dente, imagine que isso aqui é o dente e aqui é a raiz do dente. Toda essa face é coberta por osso e gengiva. Um dente posterior foi feito para receber força de mastigação. E quando a pessoa escorrega a mandíbula para a direita ou para a esquerda, o dente posterior, os molares, não podem receber força lateral. Se ele receber força lateral, ele vai inclinar e aqui na região do pescoço, como eu falei, o esmalte quebra e faz aquelas lesões em cunha, que são lesões bem lisas, que a gente chama de lesões cervicais não cariosas. Mas o mais importante é que, se vocês não têm molares, vocês vão mastigar com os dentes da frente que não foram projetados para receber forças de mastigação e sim forças laterais. E, portanto, fazendo esse tipo de força, isso vai afetar o pescoço dos dentes da frente também. Então é mais ou menos assim, os dentes da frente, né, quando a gente fala da frente, de canino a canino, e os posteriores do pré-molar aos molares. Os da frente, eles protegem os de trás e os de trás protegem os da frente. Então, quando a gente mastiga e fecha a boca, só toca dente posterior. E quando a gente
move a mandíbula para a direita, para a esquerda e para frente, só podem tocar os dentes anteriores. Por isso que o problema de quem perde os molares começa a mastigar só com os dentes da frente e os dentes da frente vão ser desgastados e vão gerar essas lesões cervicais não cariosas. É muito comum que pacientes sem molares ou com muitos molares ausentes tenham esse problema nos dentes. E isso não necessariamente tem a ver com bruxismo, como comentei, mas pode ser também um problema de mordida. Veja nesta foto aqui como são os dentes. Quero que vejam uma coisa: os dentes têm alturas diferentes. Os caninos e os centrais são um pouco mais altos e os laterais um pouco mais baixos. Por que isso? Porque cada dente tem sua função na mastigação. Mas o que eu quero que saibam é que uma boca funcional vai ter os dentes dessa forma. O que acontece quando os pacientes perdem os molares? Quando não tem mais molares, toda a mastigação será feita com os dentes anteriores. E, portanto, os dentes vão ficando planos, ou seja, vamos encontrar dentes que, em vez de terem a anatomia que mostrei agora há pouco, vão estar assim, planos e retos. Isso nos indica que o paciente tem um problema de falta de molares ou de bruxismo. Mas, como eu disse, é muito fácil confundir os dois. Se não vemos molares, é óbvio que os dentes da frente estarão assim. E isso é super importante porque muitas vezes chegam pacientes sem molares, com dentes anteriores retos e estão buscando fazer facetas ou lentes de contato dentais. Por quê? Porque querem voltar a ter a forma bonita dos dentes, o que vai deixá-los com aspecto mais jovem e mais estético. Mas qual é o problema? Se não reabilitarmos primeiro os molares que faltam, o paciente vai voltar a destruir os dentes da mesma forma e pior ainda se forem facetas. Se ele destruiu o próprio esmalte, que é duríssimo, imagine o que ele vai fazer com a porcelana ou com a resina. Portanto, quando vamos reabilitar esses pacientes do ponto de vista estético na parte anterior, é muito importante primeiro colocar os molares para recuperar a mordida e não deixar a carga mastigatória sobre os dentes da frente. Mas o que acontece quando eu começo a perder os molares? Por exemplo, você perde 2 molares de um lado, outros de outro lado, do outro lado. Porque os arrancaram quando você era criança, porque era o mais fácil na época. E então, o que acontece com a língua? Tem um espaço vazio de um lado e tem outro espaço do outro lado. A língua vai começar a invadir esses espaços, vai se expandir para a parte posterior, porque vai tentar tapar esses espaços quando vocês forem engolir saliva. Vocês viveram assim durante muitos anos. Aí chegam ao consultório: doutor, o senhor pode colocar meus molares de novo? O doutor diz: claro que sim, vou colocar os seus molares aqui como eram antes. E o que vocês acham que vai acontecer? Vão ficar se mordendo o dia todo. Por quê? Porque essa língua já cresceu. Vocês se acostumaram a mastigar com a língua assim. E de repente eu venho e quero colocá-la de volta em um espaço menor. É evidente que vão ter problemas e vão ficar se mordendo o tempo todo. Tem solução? Infelizmente não. Não tem como cortar um pedaço da língua, evidentemente. O que temos que fazer é reacostumar o paciente a comer e a falar assim com um novo espaço. Agora pensem, se a sua língua está mais expandida na parte posterior, além da fala e de se morderem, o que mais vocês acham que isso vai afetar? Isso mesmo, a via aérea. A posição da língua, quando ela cresce na parte posterior, também vai obstruir a via aérea. E sim, é exatamente o que vocês estão pensando aí em casa. Vocês vão roncar mais e ter mais apneias, ou seja, vão ficar se asfixiando com a própria língua durante a noite. Isso é muito comum. Pacientes que começam a perder dentes na parte posterior começam a roncar mais e a ter apneias do sono. Portanto, também é muito importante repor os dentes que se perdem para que a língua não aumente de tamanho e depois provoque mais ronco e mais apneias. Outro sinal característico em pacientes que perdem os molares é que começam a ter dor na articulação, estalos e ruídos. Por quê? Porque a articulação tem aqui um côndilo e um disco.
Ele precisa estar em uma posição natural e confortável que chamamos de relação cêntrica. O que acontece quando a mandíbula gira porque perdemos altura na parte posterior e começamos a morder mais para dentro? Esse movimento faz girar o côndilo, ou pior, quando os pacientes fazem aquela falsa classe 3, deslocando a mandíbula para frente. Então o côndilo já passa a ficar mais à frente. Essa diferença faz com que os ligamentos que estão ao redor, que sustentam o côndilo, fiquem em uma posição incômoda e não anatômica. Portanto, isso provoca desconforto, dores na articulação que podem refletir como dores no ouvido, zumbido, tontura, vertigem e vários outros problemas que podem acontecer quando a articulação está danificada. Portanto, se você perde molares, é importante repô-los com implantes ou prótese removível para que o seu corpo não faça esse movimento de adaptação da mordida e não cause todos esses sintomas que já mencionamos, além da dor articular. Outro sinal característico de quando faltam molares é a perda de osso nesta região. O grande problema é que quando se perdem os dentes, é como se o osso pensasse: o que estou fazendo aqui? Não tenho mais nada para sustentar. E então você começa a perder o osso nessa região. Por quê? Porque ele já não tem função. O osso está ali quando é estimulado pela mastigação. Mas se não há estímulo mastigatório, o osso reabsorve. E então, quando você volta ao dentista, doutor, pode colocar implantes aqui? O que acontece? Já não vou poder colocar implantes na posição ideal, vou ter que colocar o implante bem mais para baixo. E aqui passa um nervo, o nervo alveolar inferior. Podemos acabar ficando muito perto desse nervo. Portanto, algumas vezes será necessário fazer enxertos de osso para ganhar altura óssea. Às vezes é possível e às vezes não. Às vezes o paciente tem tanta perda óssea que já não conseguimos colocar implantes, fica muito difícil. Então, por favor, se vocês perdem um molar, é importante repô-lo logo, de preferência com implante dentário. Por quê? Porque o implante dentário estimula o osso. Já a prótese removível, infelizmente, em vez de estimular o osso, pode provocar mais perda óssea. Por isso é importante que, se estiver ao alcance de vocês, façam implantes dentários para não perder o osso que sustenta os dentes. Outro sinal que acontece muito quando os pacientes perdem os molares superiores é a pneumatização do seio maxilar. O que isso significa? No corpo temos algumas cavidades com funções específicas, como os seios maxilares. Eles ajudam a regular funções no organismo, como a produção de muco, entre outras. O problema é que quando perdemos os molares superiores, por exemplo, na região posterior, o seio maxilar, que é essa cavidade cheia de ar, ela vai se pneumatizar nessa área dos molares. Esse osso, como tal, dificilmente fica bonito e intacto. Às vezes acontece, mas muitas vezes o seio maxilar acaba conquistando esse espaço, ficando maior. E aí nos vemos na situação delicada de dizer ao paciente, quando ele chega depois de muito tempo, que ele já não tem mais osso suficiente. O osso fica mínimo, insuficiente para colocar implante dentário, porque você acabaria entrando com o implante dentro do seio maxilar. Portanto, precisa ser feita uma cirurgia chamada elevação do seio maxilar, em que temos que reposicionar mecanicamente a membrana do seio maxilar para cima e colocar enxerto ósseo para que depois caibam os implantes. O problema é que essa cirurgia demanda um tempo de recuperação longo, de em média 8 meses, para depois poder colocar os implantes. Por isso, se vocês perderam os molares superiores, de preferência coloquem implantes dentários antes que o seio maxilar se pneumatize e invada esse espaço, obrigando a uma cirurgia mais cara e mais incômoda para reparar o problema. Então, qual seria a solução para estes casos? Reabilitar todos os dentes perdidos e todos os dentes gastos. Importante é devolver a dimensão vertical ao lugar correto, como falamos no início. Se eu reabilitar os implantes nessa altura patológica, pode ser que nem caibam dentes suficientes. Muitos pacientes têm um espaço muito pequeno na região posterior,
onde não cabem molares em cima e embaixo com tamanho adequado. Se eu coloco dentes pequenos ali, o que estou fazendo é copiar um erro com outro. Não estou reabilitando de verdade o paciente. Só estou colocando dentes em uma mordida patológica. O problema vai continuar agora em cima dos implantes. Precisamos recuperar o que ele perdeu para que volte a ter função. Esses dentes não são apenas para ficar bonitos, têm funções específicas. Se não recuperarmos os dentes de trás, o paciente vai continuar com problemas, e piores, porque agora envolvem implantes dentários. Esses movimentos e forças indevidas na parte posterior vão destruir os implantes se não reabilitarmos de forma funcional. Muito provavelmente esses implantes serão perdidos. E por último, se vocês buscam uma opção mais acessível para reabilitar a parte posterior, as próteses removíveis podem ser uma boa opção. Mas lembre-se, a longo prazo, os removíveis, em vez de ajudar, podem prejudicar pensando na questão do osso. Lembra? Por isso, é muito importante não deixar o osso se perder, não deixar os dentes se desgastarem demais. E assim que se perder um molar ou qualquer outro dente, recupere o mais rápido possível. Eu sei que este vídeo ficou longo, espero que tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, parabéns, porque se importam muito com a sua saúde bucal. Portanto, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com aquelas pessoas que já perderam os molares e não se importam, ou não puderam, ou não quiseram fazer um implante ou prótese. Vai sair muito mais caro de verdade. É infinitamente mais caro reabilitar toda uma boca do que simplesmente colocar um implante em um molar quando o problema começa. Coloque aqui nos comentários a sua experiência. Se você extraiu dentes quando era mais novo, se colocou um implante ou prótese, ou se até hoje ainda está sem os dentes. Então, pensem bem nisso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.